O ano é 1260. O palco. Um vale aparentemente comum na Palestina. Ain Jalut, a fonte de Golias. Mas o que acontece aqui não é apenas uma luta por território, é um duelo pela alma do mundo. A história chegou a um ponto de virada, e para um dos lados, a derrota não significa apenas perder a batalha, significa extinção. De um lado, a tempestade, o Império Mongol, uma máquina de guerra forjada no aço da selvageria e da disciplina, que por mais de 60 anos varreu nações do mapa e ergueu pirâmides de crânios sob o sol. Eles nunca jamais haviam sido derrotados em campo aberto. Eles eram a invencibilidade personificada. Do outro lado, a última barreira. Os mamelucos do Egito, soldados escravos, homens arrancados de suas origens, criados para a guerra e transformados na mais feroz cavalaria do Oriente Médio, se eles caíssem. A onda mongol não encontraria mais resistência, e o Islã, a maior civilização da época, poderia ser varrido para sempre. Naquela manhã de setembro, em Ain Jalut, a luta não era por ouro ou fronteiras, era pela sobrevivência. Pela primeira vez na história, o mito da invencibilidade seria posto à prova, e o resultado, meus amigos, mudaria para sempre o rumo da história humana. Para entender a dimensão dessa ameaça, precisamos voltar 60 anos, para as estepes geladas da Mongólia. Sob o comando de Gengis Khan, clãs nômades foram unidos em uma força cujo único propósito era a expansão. Em poucas décadas, o Império Mongol se tornou o maior império contíguo da história, ligando a China à Europa. O segredo deles não era só a brutalidade, mas a fusão perfeita de disciplina, logística e velocidade. O coração dessa máquina era o Tumen, uma unidade de 10.000 cavaleiros capaz de cobrir mais de 80 km por dia. Seus arqueiros disparavam com precisão devastadora, enquanto galopava, usando a famosa tática do falso retiro, que sempre funcionava. Eles não só venciam batalhas, eles desmantelavam a vontade de lutar. A escolha era simples: rendição total ou extermínio completo. O peso total dessa fúria foi sentido em 1258, o neto de Gengis Khan, o Hulagu Khan, tinha um alvo: Bagdá. Por mais de 500 anos, Bagdá foi o farol cultural do mundo muçulmano. A Casa da Sabedoria guardava tesouros de filosofia, matemática e medicina. Em apenas uma semana, a cidade foi reduzida a escombros. Estima-se que mais de 1 milhão de pessoas foram mortas. O rio Tigre, dizem os relatos, tingiu o Sei do Sanguei, depois de tinta, com as bibliotecas sendo destruídas. A mensagem era clara: ninguém estava a salvo. No ano seguinte, o Hulagu tomou Damasco e Alepo. Não havia exército no mundo capaz de detê-los. A Europa tremia, mas de repente no coração do Egito surgiu um inimigo inesperado. A última linha de defesa, os mamelucos. O nome mameluco significa possuído, escravo. Eles eram crianças e adolescentes, principalmente de origem turca ou caucasiana, vendidos como mercadoria nos mercados do Oriente Médio. Mas essa não era uma escravidão comum. Uma vez comprados, eles eram isolados e submetidos a um rigoroso sistema de treinamento militar chamado furuzia. Durante anos, aprendiam a lutar, estudavam táticas, línguas e a fé islâmica. O mameluco não tinha família nem tribo. Sua lealdade era forjada na irmandade de armas. Eles eram uma casta militar, soldados moldados para serem armas vivas, sem nada a perder, além de sua honra. Essa estrutura dava a eles uma coesão que nenhum exército feudal da época possuía. E entre eles, 2 homens emergiram: Qutuz e Baibars. Qutuz, o sultão, ascendeu de simples oficial ao trono do Egito. Ele era a coragem moral. Baibars, o general, era o gênio militar, um estrategista frio e calculista que dedicou-se a estudar as táticas de seus inimigos, procurando a falha em sua armadura de invencibilidade. Esses homens, formados na dureza da escravidão, estavam prestes a encarar o inimigo mais formidável do mundo. Após tomar Damasco, Kitibuca, o comandante mongol enviou a Qutuz a mensagem padrão: rendam-se, ou o Cairo terá o mesmo destino de Bagdá, no Cairo. Os conselheiros sugeriram a negociação. Afinal, confrontar os mongóis em campo era suicídio. Mas Qutuz era feito de outra fibra. Ele sabia que a submissão de hoje seria a aniquilação de amanhã. Ele tomou uma decisão que chocou a todos. Ordenou a captura dos mensageiros mongóis, mandou executá-los e pregou suas cabeças nos portões do Cairo. Era uma declaração sem volta. Guerra total. Pela primeira vez em décadas, alguém ousava desafiar os mongóis abertamente. Agora a tarefa recaía sobre Baibars.
como enfrentar a invencibilidade. Ele sabia que a força dos mongóis residia na sua tática do falso retiro. Eles usavam iscas para provocar uma perseguição desorganizada, e então, o exército principal surgia e esmagava o inimigo. O plano de Baibars era subverter essa tática, usando-a contra seus criadores. O palco escolhido foi o Vale de Enjalut, um local apertado cercado por colinas. Ali, o terreno seria a arma mameluca. Em uma planície, os mongóis cercavam. Em um vale estreito, eles poderiam ser cercados. O plano era brilhante. Baibars lideraria uma pequena força de elite, a Isca. Ele recuaria de forma controlada, atraindo os mongóis para dentro do vale. Escondida nas colinas, estaria a força principal mameluca, aguardando o sinal do sultão Kutus. Na manhã de 3 de setembro de 1260, a névoa pairava sobre o vale. Como Baibars previu, a vanguarda mongol apareceu e atacou a isca mameluca. Eles esperavam uma fuga em pânico, mas viram algo estranho. Os mamelucos não fugiram eles recuarem, de forma controlada, disciplinada, atirando flechas com precisão. Era um convite irresistível para a perseguição. Pouco depois, Kitibuka chegou com o grosso de seu exército. Diante dele, a cena de sempre, inimigos em retirada. O general veterano não desconfiou. Por que desconfiaria? Essa tática sempre funcionou. O palco estava montado para o maior desastre tático da história mongol. Assim que o exército mongol entrou no vale, o silêncio foi quebrado pelo som ensurdecedor de trompas e tambores. Das colinas, milhares de mamelucos surgiram, cortando as rotas de fuga. A cavalaria mongol, acostumada a ser um martelo, estava, pela primeira vez na história, cercada. O golpe psicológico foi devastador. Mesmo encurralados, os mongóis não hesitaram. Kitibuka ordenou um avanço desesperado para tentar abrir caminho. A batalha que se seguiu foi uma carnificina. Os mamelucos atacavam com a fúria dos desesperados. Mas a força mongol era real, e as linhas mamelucas começaram a ceder. Foi então que Kutus, o sultão, agiu como um simples guerreiro. Ele retirou o elmo, ergueu sua espada e avançou na linha de frente, gritando com toda a sua força: Ya Islam wa! Yeslam H! Ó Islã, meu Islã! A visão de seu sultão lutando ao lado deles desencadeou uma fúria avassaladora nos soldados mamelucos. O moral explodiu. O moral mongol, pela primeira vez, vacilou. A mística havia se quebrado. Kitibuka, o general, lutou até o fim. Cercado e ferido, ele se recusou a recuar. Tombou, e com sua morte, a resistência mongol no levante ruiu. Quando o sol se pôs, quase todo o exército mongol estava morto. Pela primeira vez em 60 anos, o Império Mongol havia sido derrotado em campo aberto. A vitória em Jalut salvou uma civilização. Primeiro, a expansão mongol foi permanentemente bloqueada no Oriente Médio. O mundo islâmico sobreviveu. Segundo, os mamelucos se consolidaram como um novo poder, transformando o Egito e a Síria em centros de estabilidade e cultura por séculos. Terceiro, eles protegeram o conhecimento que os mongóis haviam destruído em Bagdá, preservando textos cruciais que influenciariam indiretamente o renascimento europeu. A vitória mameluca mostrou ao mundo que, mesmo diante do poder absoluto, a estratégia e a coragem podem mudar o curso da história. Foi em Jalut que o maior império que o mundo já conheceu sangrou pela primeira vez. O exército escravo havia salvo o mundo. Essa foi a história de Ain Jalut, o vale onde a história quebrou e se refez. Se você se sente tão fascinado quanto nós por esses momentos épicos que moldaram a humanidade, então você está no lugar certo. Inscreva-se no canal, ative as notificações para não perder nenhuma de nossas jornadas pelo passado. Deixe seu like se essa batalha te surpreendeu e comente abaixo. Qual outro momento da história você acha que foi um ponto de não retorno? Até a próxima, e que a história continue a nos inspirar.